Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-lo aqui comigo neste vídeo. E talvez você que está aqui nesse momento é uma pessoa que tem uma assistência técnica e está descontente com o teu faturamento. E é exatamente com você que eu quero falar. E hoje chegou o dia que nós estaremos liberando a maior oportunidade da sua vida em mudar isso e mudar essa situação. Pois bem, vamos falar um pouquinho a respeito do nosso treinamento, como que é dividido e como que funciona. O nosso treinamento presencial, primeira coisa, nós vamos aplicar uma prova. Aplicamos uma prova para poder entender quais são o conhecimento e quais são as dificuldades de cada um. Após aplicar essa prova, a turma já está nivelada, eu já sei qual é a dificuldade de cada um, e assim nós podemos trabalhar ao longo desses 4 dias. Então iniciamos falando a respeito de todos os protocolos, todos os conceitos básicos do funcionamento de um iPhone. Até porque é o que nós mais viemos batendo nessa tecla. Entender para reparar. Se você entende como funciona, obviamente você vai conseguir reparar esse dispositivo. Pois bem, então abrimos a parte falando dos protocolos de comunicação I2C, linhas de comunicação I2S, protocolos de comunicação UART, protocolos de comunicação ISPI e por aí se vai. Toda a parte de software nós vamos esmiuçar para vocês. Dispositivos que estão em loop, dispositivos que estão travados na maçã, ou seja, são falhas de software e aparelhos que não reconhecem no computador. Vamos explicar e ensinar como recuperar através do modo Force DFU. Então seguimos aí falando a respeito de aparelhos que não ligam. Isso no primeiro dia, aparelhos que não ligam. Ao pressionar o power não tem consumo na fonte. Ao pressionar o power, o aparelho tem um pulso de boot alterado. Ou colocar o aparelho na fonte, você já tem um curto primário. Então vamos abordar curto primário, como encontrar um curto, como injetar a tensão, como trabalhar com o breu, como utilizar a câmera térmica. Enfim, vamos detalhar tudo isso para você no primeiro dia. E aí falamos também a respeito das linhas secundárias, pulso de boot alterado. E aí a gente já ensina vocês a como fazer o teste do Tristor, como encontrar aonde está um curto em malha secundária, qual tensão injetar e se injetar ou não a tensão, ok? E aí vamos falar também aparelhos que não carregam. Você coloca o carregador, aparece o raio, mas não carrega, ou coloca o carregador, não aparece o raio e não carrega, ou você coloca o carregador e nada acontece. Vamos abordar todo o setor de carga logo no primeiro dia. Pois bem, segundo dia, aí nós vamos colocar vocês na prática, aonde nós vamos falar a respeito de memória NAND, toda a parte de memória NAND, erro 4013, erro 4014, erro 9, e aí eu sento na bancada, pego uma placa de vocês mesmo, esses aparelhos são falhas reais que nós vamos colocar na bancada, desde aparelho que não liga, não carrega, enfim. E aí eu coloco um aparelho que tem um erro de memória, vou fazer a extração da memória, vou fazer a limpeza da memória, o rebalem da memória e vou soldar ela no lugar. Assim que eu fizer isso, vocês vão estar prestando atenção e eu terminando, vocês sentam na bancada de vocês e aí vocês vão executar aquilo que vocês aprenderam. Então, segundo dia, a maioria do tempo vocês estarão praticando extração, limpeza, rebalem de memória NAND. Aí eu vou ensinar toda a parte de temperatura para vocês, qual o tempo máximo, qual a posição do ar, para que vocês não se coloquem em problema. Finalizando a parte da memória NAND, aí nós iniciamos em outro setor praticamente parecido, que é o módulo do Wi-Fi. E antes de eu falar do módulo do Wi-Fi, falando da memória NAND, eu vou ensinar vocês também a como fazer a recuperação dos dados da memória.
tanto pela JC-ID ou pela JC-P13. Pois bem, então falando do módulo Wi-Fi, voltando, eu vou ensinar também vocês como extrair o módulo do Wi-Fi, como fazer a limpeza do módulo do Wi-Fi, qual temperatura utilizar para que você não se coloque em problema e o desbloqueio do módulo do Wi-Fi. Porque se você não desbloquear, não adianta trocar o circuito. E esse é o terceiro dia. Aí a gente pega uma falha ou outra que ficou do primeiro dia, enfim, e termina o dia. Bom, terceiro dia. Terceiro dia a gente vem falando a respeito de imagem. Aparelhos que não dão imagem nenhuma, estão totalmente apagados. Aparelhos que têm uma mancha na tela. Um lado acende, o outro lado está com uma mancha. Outra falha, o aparelho aparece a maçãzinha lá no fundo e você não consegue enxergar. Se você vier com uma lanterna, você vê que a maçãzinha está lá no fundo na hora que o aparelho está startando. Toda a parte do setor de imagem. E aí vamos entrar também em aparelhos que não funciona touch. O touch intermitente ou parou de vez. Seguimos falando a respeito de PMU, como fazer a extração, a limpeza e o rebale de PMU. Muitos técnicos velho de bancada têm medo de sacar PMU. E quando vão sacar PMU, matam a CPU que está do outro lado da nossa placa. E aí seguimos por radiofrequência. Aparelhos que não têm serviço, coloca o chip e fica lá sem serviço. Aparelhos que estão sem e-mail, você digita lá asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha, não aparece e-mail. E aí vamos ensinar vocês como fazer toda a parte de medição. Medição de PMU, medição de WTR, medição dos nossos PAs, enfim, aparelhos que não têm e-mail. Vamos ensinar também a extração da baseband, é outro ponto crucial que muitos técnicos têm medo de fazer. Extração da baseband, temperatura exata, o rebale perfeito da baseband. Baseband, se não ficar um rebale perfeito, não adianta. Acontece de chegar para mim aqui dispositivos que foram feitos a baseband, a gente levanta, refaz o rebale e o aparelho volta a funcionar, devido a um rebale de qualidade. E aí no quarto e último dia, aí a gente fecha com chave de ouro. Qual é a chave de ouro? A gente entra no esquema elétrico, lá na raiz do problema. Aí a gente vem abordando toda a parte de PMU, saída buck, saída LDO. A gente vem entrando em todo o setor de carga, linha por linha, como que funciona, setor de imagem, setor de memória NAND, setor de radiofrequência e para finalizar, nós finalizamos com material de Face ID atualizado que eu já acabei de criar. Bom, aí finalizamos o treinamento, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, nós separamos um tempo para que todo mundo tire dúvida, bata um papo e todos vocês saiam daqui esclarecidos. Eu quero mostrar para vocês uns aparelhos que eu finalizei ontem. Ontem eu finalizei um iPhone XR, R$ 490. Finalizei um iPhone 12 Pro Max, R$ 2.150. Finalizei um 11 Pro Max, se eu não me engano foi R$ 490. Eu vou mostrar aí para vocês, tá? Tudo isso em um dia. Ah, e estou me esquecendo, finalizei também um iPhone 11 Face ID, R$ 380. Então, muitos de vocês talvez investem muito na assistência de vocês. Investem em acessório, que é cabo, carregador, máquina de película. Só que você esquece de investir em você. Porque assistência técnica, o pulmão de uma assistência técnica é a assistência técnica. Então, se você repara, por exemplo, eu reparei um iPhone 12 Pro Max, esse aqui, ó, R$ 2.150. Sabe quanto que eu gastei nesse aparelho?
Obviamente não gastei nada, somente solda em pasta que eu utilizei, somente isso. Então veja que a maioria dos reparos de iPhone, esse outro XR aqui, ó, os outros já estão embalados. Esse outro XR, que eu cobrei, se eu não me engano, 490, sabe quanto que eu gastei? Nada, não gastei nada, só o meu tempo de serviço. Então o reparo de placa, ele é muito lucrativo. Você cobra 1.000 e gasta R$10, R$5, ou nesses dois casos aqui, nada. Então, iPhone, muitos me perguntam assim, Thiago, por que você não repara Android? Cara, que Android que eu vou conseguir cobrar R$2.150? O cliente não paga, o cliente me paga R$2.150, me paga o frete para vir e o frete para voltar. Então é R$70, R$80 de frete ainda para vir e para voltar. Qual é o Android que você vai cobrar isso? Então, galera, nesse treinamento, você, além de aprender todo esse conteúdo, você vai aprender toda a minha experiência no mercado. Que saí de um conhecimento local, de uma cidade de 30 mil habitantes, e hoje consigo atender nível nacional. Então, todos esses dispositivos chegam para mim do Brasil inteiro. E talvez você diz, Thiago, eu não tenho demanda de iPhone. Eu também não tinha a demanda de iPhone. Mas o conhecimento adquirido por mim, quando saí para estudar em Argentina, 2 vezes para México, né? Estudei com professores da China, professores do Egito, professores de Panamá, de Colômbia. Quando eu abri a minha visão e saí para buscar conhecimento, esse conhecimento me trouxe esse resultado. Então hoje eu consigo atender a nível nacional, porque eu gerei uma autoridade, uma confiança para os meus clientes, por isso que eles enviam. E é isso que eu quero ensinar vocês também nesses 4 dias, dando dica. Eu abro o Instagram da galera. Professor, analisa meu Instagram. Eu abro o seu Instagram nesse treinamento e vou dar uma dica para vocês de como está o Instagram de vocês. E posso falar assim, olha, pode mudar nisso, pode trabalhar nessa imagem. Claro, se vocês quiserem a minha ajuda. Então esse treinamento não é só isso. Além desse treinamento, você vai adquirir conhecimento, experiência, vai conhecer outras pessoas, outros parceiros, enfim. E você pode trazer quantos iPhones vocês quiserem. Tem alunos que pagam o treinamento somente com os aparelhos que eles trazem. Tem aluno que traz 5 aparelhos reparados, tem aluno que sai com 6 aparelhos reparados, já teve aluno que saiu com mais de 20 aparelhos reparados, tem treinamento que a gente repara 20, 25, 30 aparelhos reparados num treinamento. Então, se você trazer esses dispositivos que estão aí na sua bancada parado, nós reparamos aqui em sala de aula e não te cobramos nada. E isso você vai abatendo aí dos seus custos do treinamento. Vamos falar a respeito do valor. Hoje, um treinamento como esse, nós cobramos na média de R$ 2.199, que é uma grade completa, que vai do iPhone 6 até o iPhone 11 Pro Max. Toda a parte de separação, união, rebalem, muitos conseguem fazer a intervenção, mas não conseguem unir a placa. Nesse treinamento você vai aprender isso. Então, esse treinamento, R$ 2.199. Eu vou abrir 3 vagas para o mês de julho, agosto, setembro e outubro. 3 vagas cada mês. 3, 6, 9, 12 vagas no total. Por R$ 1.099. R$ 1.099. Ou seja, mais de R$ 1.000 de desconto. E como que eu faço para adquirir? Você vai me chamar no privado e você vai fazer um Pix para mim de R$ 300. Fez um Pix de R$ 300, o restante você pode pagar somente na data que você escolher. Tá? E aí, se você fala assim, Thiago, e se chegar na data, eu quiser parcelar, posso? A gente parcela até 12 vezes para você. Então não tem desculpa, é só se você não querer. Por mim, tá feito. Agora depende de você. Se eu, Thiago, estivesse nas suas condições,
eu não desperdiçaria essa oportunidade. Então me chama no privado, garanta sua vaga, vem se tornar uma referência, vem fazer a diferença. Tá certo? Um beijão para vocês, espero tê-lo conosco em uma dessas datas aqui na nossa escola. Beijão, fiquem todos com Deus.